primeira vez que a gente tocou, o Teddy, o Carlão e eu, que era um trio no início, juntos, em público, antes do nome nenhum de nós, foi aqui, no Laranjal, onde hoje é o shopping. Tinha um bar chamado Feijão com Arroz. Bem-vindos ao Blá Blá Blás. Que emoção começar essa terceira temporada, esse segundo ano de projeto. E olha, vocês podem perceber, né? Eu vou estar um pouquinho nervosa hoje porque eu tô no estúdio novo, começando uma nova fase desse projeto que é tão querido por mim. E a adolescente que mora em mim, eu estava comentando aqui nos bastidores, está com o coração acelerado. O meu entrevistado de hoje, quase que eu disse, assim, a gente ficava numa questão de decidir a data, quase que eu mandei, eu não entendo a sua indecisão, um dia sou seu grande amor, espero que seja para sempre aqui, depois desse programa, quase que eu vim com flores na cabeça, um girassol da cor do meu cabelo. Vamos ver o que vai sair daqui, porque com certeza é uma entrevista que vai marcar a minha história. E eu espero que vocês também aproveitem bastante assistindo essa grande estrela do nosso estado, que é o Sadi Honest, entre outras tantas coisas, do Nenhum de Nós. Tudo bom, Paulo? Muito legal. Bem-vindo. Obrigado pela honra de, então, inaugurar essa terceira temporada aqui do Blá Blá Blás. Isso aí. A gente está treinando o sobrenome um do outro aqui. É muito legal. Eu não sou uma pessoa que veja muito podcast. Vejo alguns. E porque alguns é que merecem ser vistos. E o teu merece ser visto. Ah, muito obrigada, gente. Olha aí, Douglas, isso já é um corte. Vamos divulgar isso. Muito obrigada, Sadi, pelo carinho. Eu realmente estou emocionada. Como a gente dizia aqui nos bastidores, né, com a Fefa, com o Felipe, que nos acompanham aqui, todo mundo passou por diversas gerações, alguns na infância, adolescência, outros na fase adulta, mas todo mundo cresceu ouvindo Nenhum de Nós. Então, realmente, para mim, é uma honra, sou muito grata. Recordo muito de muitos momentos com a minha irmã, ao te ter aqui comigo, né, nessa bancada. Já que a gente fala de coisas, né, de reminiscências, tinha uma comunidade no Orkut chamada Meus Filhos Cresceram Ouvindo Nenhum de Nós. Olha aí! Tinha um monte de gente. E eu vou te dizer, os meus são pequenininhos, são gêmeos, 4 anos e meio. Olha aí. Mas ontem, para eu já ir entrando cada vez mais no clima, eles já ouviram Nenhum de Nós comigo. Então eu já poderia, se ainda existisse o Orkut, eu já poderia estar nessa comunidade. Legal. Sadi, hoje a gente vai falar, então, claro, de Nenhum de Nós, mas eu sei, né, eu sou mentora de comunicação para marcas pessoais e eu também defendo muito que a gente não é uma coisa só, né? Eu sou jornalista, mas não sou só isso. Claro. Tu és músico, mas com certeza não é só isso, por mais que isso já seja muita coisa. E eu quero, então, começar falando sobre um projeto que está pipocando, né? Está caindo de maduro aqui em Pelotas, que é a Quinzena Gastronômica, que é um projeto que o pessoal que gosta mais da boa gastronomia já está acostumado, já espera, né, o período ali da quinzena. Então, queria ouvir de ti como que vai funcionar esse ano, o que a gente pode esperar dos restaurantes participantes e um pouquinho também do que esse projeto representa na tua vida. Então, a Quinzena Gastronômica, ela teve seu partidouro em 2004, num churrasco lá em casa, no Laranjal, que estava o Felipe. O Felipe, na época, tinha Noite de Companhia, né? E aí, o comentário que eu comentava com ele que Pelotas sempre teve uma rede de restaurantes tão legais e de várias etnias e tudo mais, mas aquela época, que estava uma época complicada mesmo economicamente, estavam todos concorrendo pelo preço baixo. E aí eu digo, olha, isso só vai fazer decair mais, porque não tem barato e caro, é custo-benefício. Então, se tu conseguir agregar valor no teu prato, porque tu tem bom gosto, porque tu usou o ingrediente certo, porque tu dá uma experiência legal para quem, né, vai entrar no teu restaurante, isso tem valor e as pessoas sabem valorizar isso. Então a gente começou a desafiar os restaurantes a fazer cada um prato, colocar em promoção durante 15 dias para atrair esse público que costuma ir ao restaurante e atrair os que não costumam ir também, porque aí tem um material que pode ser consultado, né? E então, desde 2004, começou a mudar um pouco a história da gastronomia pelotense. E eu tenho certeza que hoje a qualidade que se retomou, né? Eu brinco, tem restaurantes aqui que tu poderia tirar com um guindaste e botar nos jardins em São Paulo, ou Porto Alegre, no meio de vento, que não iam fazer nada feio. Né? E, então, isso gera, eu acho, um pouco de autoestima no restaurante. Né? O chefe ou o proprietário é valorizado para se desafiar a atrair com seu prato o maior número de pessoas possíveis.
Então a quinzena tem gerou essa expectativa, como tu falou, e a gente fez até 2012, aí depois a gente teve que interromper questões operacionais, e agora então a gente, num pool, né, de produção, os idealizadores, agência, voltamos e foi muito legal ver como foi bem recebida a ideia da volta da quinzena. Ficou todo esse tempo sem, tu vê que é uma Ficou. coisa tão presente, né? Exato. Porque eu sou uma pessoa que valoriza comer bem, né? Também Exato. pode ser por isso. Que não parece que faz tanto tempo, assim. Parece que foi algo ali, pandemia e tudo mais. Exato. Foi um pouquinho mais do que isso, mas de qualquer forma, são, né, 10 anos Sim. que teve esse hiato. Mas até porque durante esse período as coisas mudaram muito, né, de figura. E agora que eu acho que Pelotas de novo está nesse caminho de valorizar a sua gastronomia. Eu sempre digo assim, tudo vai muito do jeito que a gente conta, né? Então, do jeito que a gente nomeia o projeto, do jeito que a gente apresenta para as pessoas. É como tu dizias, uma coisa é fazer uma promoção ali toda hora, outra coisa é realmente criar algo em cima disso que tem um conceito, que não é simplesmente pelo valor, pelo preço. Exato. Então, a gente tem aí esses 31 restaurantes, tem para todo bolso, para todo gosto, né? É só procurar que vai encontrar. Tem para almoço, tem para jantar. Então, é um momento legal de se dar um presente, de encontrar amigos, né? De descobrir coisas novas. E a palavra é experiência. Né? O que a gente propõe é comer, inovar, amar. Que legal. Essa é a ideia da quinzena 2023. Muito bacana. Então, quem é de Pelotas e região, porque Pelotas recebe muita gente, tu sabes, né? Muita aqui da gente. região. Vamos lá, vamos participar. E para quem está nos assistindo de fora, já fica a ideia para também criar coisas, experiências semelhantes, né, nas suas cidades, porque como Claro. é legal quando o jeito que as pessoas se reúnem em volta da comida, né? Como a comida tem isso. E aí a gente entra também na questão dessa tua outra paixão, né? Como que é isso na tua vida da gastronomia? Não é só pela quinzena, né? Isso é muito mais forte. Não, é óbvio, isso vem de muito tempo, mas só pegando o gancho do que tu falou, Sim. nenhum de nós tocou no domingo em Uberaba, né, em Minas Gerais, num festival de gastronomia cultural. Que legal. É diferente o modelo, mas as coisas andam juntas. Sim. Não tem como dissociar. Sim, sim. Né? A gastronomia é cultura. E eu até li fazendo minha pesquisa, né, para esse Sim. momento, eu li ou ouvi, não me recordo bem, uma entrevista tua em que tu dizias que essas questões que vocês fazem extra, além da música, afetam diretamente a visão de mundo que vocês levam para as músicas, né? Exatamente. E isso eu já falava quando a gente ainda estava na universidade, começando a banda, que era isso. O pessoal, às vezes, eu vou ser músico, larga a faculdade e fica tocando 6, 8 horas por dia, e ele perde de viver uma situação onde tu realmente vai estar fazendo parte, ser protagonista de um mundo universal, por isso universidade, né? E isso continua sendo importante a gente também manter um pouco a individualidade, né? Fora do período da banda, para conseguir se ressignificar, se enxergar, né, de outra forma. Sim, e então, aí ganha repertório para claro, as próprias letras, para as próprias composições. Exatamente, né? Isso aí faz parte da inspiração cotidiana, né? E a gastronomia é uma coisa que é gozado. Foi tudo vindo meio ao mesmo tempo agora. Eu sou o filho mais novo, o primo mais novo de um lado da família. E meus pais pelotenses, né, se casaram e foram para Porto Alegre, por questões de trabalho. E eu já nasci lá, mas eu estava direto aqui em Pelotas. Todo mês vinha, passava férias e tudo. E uma coisa que eu curtia muito era ver minha avó cozinhar. Eu sou de uma família que uma parte veio da colônia, né, do reservatório Sinote. Então tinha uns hábitos, né, de comida simples, mas muito bem feita. E ela, eu ia na feira com ela ou no açougue para ajudar a carregar as coisas. Daqui a pouco ela já me mandava ir sozinho, porque eu tinha aprendido a escolher, né, e a entender as diferentes maneiras de se preparar um alimento. E eu sempre tive uma questão de olfato que nasceu comigo, desenvolvida. Tipo assim, num encontro de primos, eu conheci meu travesseiro pelo cheiro.
né? E assim eu lembro, então, eu tenho memória, a gente pode falar sensorial. Aham. O primeiro cheiro que eu me lembro mais antigo, o aroma, é o cheiro do charuto de um avô meu que morreu quando eu tinha 4 anos. Eu lembro do cheiro do charuto. Nossa, com 4 anos. Com 4 anos. Eu fui abrir a porta para ele, na casa da outra avó em Pelotas, e ele estava fumando charuto, me pegou no colo e eu lembro do cheiro do charuto. Então, com isso, é assim, pô, se eu gostava de ver minha avó cozinhar, tenho uma sensibilidade para olfato e gosto de comer, não demorou muito até eu começar, né, a botar a mão nas panelas, ajudar e tudo mais. E aí, ok, aí entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16 anos, né, na engenharia química, e ali eu comprovei que cozinhar é uma sucessão de reações físico-químicas. Eu comecei a estudar a química na cozinha. Tem livros bem legais sobre isso e tal. E assim, é que eu digo, faz tanto parte de mim que eu não sei dizer bem. E a cerveja veio nessa história porque a família sempre gostou de brindar com cerveja, não era de se tomar todos os dias, era só em ocasiões mesmo. E então eu entrei na faculdade com o intuito de pegar a oportunidade do polo petroquímico, que tinha sido inaugurado em Triunfo, ali perto, que teriam várias indústrias primárias, secundárias, terciárias, e, pô, obviamente, um engenheiro químico teria uma oportunidade ali. Mas eu fui visitar o polo e aquele cheiro de tolueno, benzeno, xileno, esses solventes orgânicos, eram por demais invasivos para mim, não conseguia ficar à vontade. Sim, ainda mais com a tua sensibilidade. E aí eu digo, puxa vida, não vai dar muito certo isso aqui. E logo depois, nas visitas técnicas da faculdade, a gente foi visitar a Cervejaria Continental, em Porto Alegre, para quem conhece, é onde hoje é o Shopping Total. Era uma cervejaria exemplar, era linda. E eu fui algumas vezes lá, aí eu digo, não, aqui já estou no meu habitat natural. Né? E desde essa época da faculdade, eu notava diferenças entre as cervejas. Assim, não entre, na época da Guerra Fria, não, Brahma e Antártica, sim, mas digo, da Antártica feita em Montenegro para a Antártica feita em Joinville. Eram diferentes. A Polar feita em Lages, da Polar feita em Estrela. Então, já comecei a ver, e aí logo comecei a fazer cerveja. E numa época... Aqui no Laranjal, em 84. Sim, numa época porque hoje a gente fala fazer cerveja, né? Mas Exato. é numa época que ninguém... Não era totalmente caminho de pedra esburacado, não tinha nada. Até para comprar insumos, né? O malte, o lúpulo, era uma dificuldade. Eu usava fermento de pão, que é o que se tinha. E, olha... Por acidente, alguma ficou boa. Mas hoje prefere, então, consumir do que... Não, eu faço ainda. Ainda faz? Faço pouco. O equipamento está aqui. Né, quando eu venho, às vezes, o programa para fazer. Então, a história, eu resumo assim. Eu ia ser um engenheiro químico com hobby de músico. E a música me abduziu. Aí eu virei um músico com hobby de engenheiro químico. Me dediquei à cerveja. Então, eu presto consultoria, eu escrevo sobre cerveja. Escrevi na Folha de São Paulo 2 anos. Sim. Né? Faço várias cervejas colaborativas, crio receitas, né? Então mas é que eu digo, aí quando a banda começou a viajar, a tocar fora, né, de Porto Alegre, do estado, Sim. eu mais ou menos sabia o mapa das cervejarias e aí, pô, a gente vai em Caçador, mas em Caçador, Santa Catarina tem uma cervejaria. Ia lá visitar. Sim. Aproveitava. Exato. E aí eu comecei a visitar um mundo que não se tinha acesso se não tivesse lá, né? Então foi tudo vindo meio junto. E agora, depois desse período, as cervejarias chamam muito nenhum de nós para tocar nos seus aniversários, nos seus eventos, né? Porque criou essa relação. Sim, a prova, como que tu dizias, né? Como a gente beber de mundos diferentes. Exatamente. Faz com que o nosso mundo como um todo seja mais interessante, né? E aí a questão da gastronomia juntou-se com a da cerveja, que eu fui um dos primeiros a falar, e a exercitar e a ensinar a harmonização, né, de gastronomia com cerveja. Que era um lugar que era só por vinho. E alguns destilados, mas era uma coisa de vinho. Aí a gente começou, um pequeno grupo no Brasil, a focar
em determinar propostas, né, de harmonização entre cerveja e gastronomia, e isso é muito legal. Muito legal, Sadi. Sadi, uma coisa também que eu queria te perguntar, tu falavas da questão de Pelotas, né? Então, acho que quem está nos assistindo já entendeu que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas ficam, né? O Sadi é de Pelotas, não é? A família, na verdade, que é daqui, né? Tu não nasceste aqui. Mas tu sabe que muitas vezes me apresentam assim, né, como um filho da terra, como um... Eu deixo. Porque, de certa forma, um pouco eu sou. Claro. Eu me considero laranjalense. Tá? É o meu gentílico, seria laranjalense, porque eu tenho uma importância energética na minha vida. O laranjal tem uma importância energética muito grande. E obviamente que formou meu caráter também, aquela coisa meio bucólica entre campo e praia, né, que sempre foi Laranjal. Sim. E então tinha uma questão de relacionamento com parentes, amigos, uma turma, e então exercia a saudade, ficava um tempo sem vir, aí quando vinha queria encontrar todo mundo. Então eu me considero pelotense, de certa forma. E aí hoje, quando tu não estás com as viagens com a banda, tu te reveza entre Porto Alegre e Pelotas? Assim, não é só a viagem com a banda, né? Todas as outras todas questões. As outras demandas, mas eu podendo, eu venho para cá recarregar as baterias. Sim. Agora, uma coisa que eu até te falava, né, que eu ia te perguntar, que me chamou bastante atenção, me chama, na verdade, quando eu leio sempre sobre o Nenhum de Nós, sobre vocês. Primeiro, eu acho vocês muito autênticos, como tu dizia, a própria questão do não se deixar seduzir somente por, vou ser músico e é isso, né? Que eu acho que é muito parecido com a forma que eu enxergo até quem é palestrante, né? A pessoa é palestrante. Não, mas ela tem que ter uma bagagem por trás, né? Ou pelo menos uma bagagem prévia, afinal vai palestrar, ou mentor, né? Como eu. Mentorar sobre o quê? É muito fácil se auto-intitular mentor, né? Tá, mas o que tu percorreu para poder mentorar alguém? Exatamente. De certa forma, o músico também, né? Então, vocês também sempre trouxeram isso, olha, da gente fazer coisas diferentes que acabam interferindo nas nossas músicas e talvez por isso as nossas músicas conectem com tanta gente, né? E com tantas realidades. Exato. E sabe que nos anos, só te interrompendo, à vontade. Nos anos, meados dos anos 80, né? Havia toda uma proposta estética que unia cinema, vídeo, teatro, as artes visuais, né? E isso a gente acabava bebendo muito dessa fonte, entendendo, porque a gente gostava de muitas coisas, mas a gente não queria imitar ninguém, tanto que a gente nunca foi uma banda de tocar música dos outros. Toca uma, duas, com homenageia e tal, mas nunca subiu no palco para tocar cover. Na época a gente falava cover, falava era baile. E então é isso, a gente acaba tendo muitas influências e isso faz, como tu falou, que a gente tenha uma originalidade. Sim, com certeza. E aí outra questão que eu acho que também salienta, né, essa autenticidade de vocês é o fato de vocês terem feito questão de ficar no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Porque eu estava até, como fã, já sabia, e ontem também reli algumas coisas para nossa conversa hoje aqui, que vocês foram assediados de uma certa forma, né, uma certa época, para ir para o Rio-São Paulo, para o eixo Rio-São Paulo, foram trilha de novela, né? Isso. Então, nesse período, assim, o que fez com que vocês pensassem, ok, que legal, mas eu vou fincar pé no Rio Grande do Sul? E te pergunto, Sadi, desculpa te interromper, mas porque eu acho que isso vai muito além do que para os músicos que estão nos assistindo. Te pergunto até realmente para mim, porque eu acho que na comunicação é a mesma coisa. Muita gente, às vezes, claro, com a internet isso diminuiu um pouco, as barreiras, né, diminuíram um pouco. Mas, ao mesmo tempo, muita gente fala, não, para estourar, para dar certo, né? O que é o dar certo? Ninguém sabe, mas para dar certo, né? Tens que estar fora, tens que ir para São Paulo, tens que não sei, né? Todo mundo tem que alguma coisa. Então queria ouvir um pouquinho de ti, assim, porque eu acho que todo mundo vai aproveitar um pouco dessa resposta. De certa forma, quando a gente fez o primeiro contrato com a gravadora estava buscando bandas de fora do eixo Rio-São Paulo para, obviamente, fazer uma aposta em investir. Então, isso teve um disco chamado Rock Grande do Sul, né?
que eram só de bandas gaúchas. Nós não estávamos, nós éramos a banda mais caçula, mais nova ainda, mas tinha Engenheiros, tinha De Fala, Garotos da Rua, TNT, né? E a gente entendeu que se eles olharam para nós aqui, a gente tem uma raiz criativa, né? E isso sempre falou muito alto para a gente. Um pouco de receio também, porque a gente viu algumas bandas saindo, indo buscar esse sucesso e perdendo a sua inspiração maior, acabaram, não é? Mudando muito a maneira de enxergar as coisas. Então, acho que a nossa ótica aqui do Sul, de olhar as coisas, é um pouco diferente. E também aconteceu, por exemplo, a gente lançava um disco, a gravadora insistia para a gente se mudar. Era a gravadora RCA na época, né? E a gente, então, por exemplo, a gente vai lançar um disco, vamos fazer um período, vamos ficar um período em São Paulo. Tinha lá um apartamento, se alugava, ficava lá 20 dias, 30 dias. A gente se olhava e dizia, não vai rolar. Não vai rolar de... Né? Ok, ficar, óbvio, a vida inteira viajando, saindo e voltando. Isso é a nossa história. Então, quando a gente volta, a gente tem a referência. E isso, a gente pagou um preço por isso, pagamos, claro. Muitas oportunidades que apareciam lá mais no centro do país, vamos dizer assim, às vezes éramos preteridos porque gerava um custo. Né? Um custo de deslocamento, de hospedagem e tudo mais. Então, claro que, por exemplo, uma época a gente ficou bastante tempo afastado do Nordeste, por exemplo, porque era quase inviável. Né? E aí depois de coisas, aconteceu muita coisa, e o nosso disco acústico 2, ele teve uma importância muito grande em retomar esse mercado e depois, com certeza, a rede social, né? Onde tu não precisa ficar sentado vendo o Faustão para ver um artista ou outro. Não, tu pode, pobre do Faustão. Né? Mas hoje tu pode buscar. Sim. Então, essa referência, que às vezes tu tem uma referência de casa, que te leva... ok, mudou a maneira de ouvir música. A mecânica de audição mudou completamente. Antes até era meio que obrigatório a ter um estilo determinado. Tu não podia gostar de rock e de samba. Né? Por quê? Porque tu não ia estar inserido. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia a música está a granel. Né? Eu pergunto para ti, há quanto tempo tu não escuta um disco inteiro? Um CD inteiro? A gente já ouve uma faixa. Sim, então a playlist personalizada ali, né? Exato. Então a gente não tem mais a ideia da obra conjunta que tem um CD, um disco. E então isso faz com que para te inserir, tu tem a turma da academia que ouve um tipo de som, tu tem a turma da faculdade que ouve outro tipo de som, saca? E daí tu tem um pouco de cada no teu playlist. E ok, tudo bem. E os festivais de rock hoje são multidisciplinares, né? Tem tudo que é estilo, né? Porque virou um evento que o que importa é ir, não importa quem toca. E ok. Mas, em contrapartida, a gente tem notado nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, que os festivais de rock ou as datas destinadas para rock, por exemplo, uma prefeitura faz um fim de semana de shows no interior, muito, ou no aniversário da prefeitura, ou enfim. E aí, hoje em dia está assim, tipo, é um dia pagode, um dia sertanejo, um dia rock. E o rock está lotando direto. A gente tocou em festivais grandes de rock, né, durante esse ano no Brasil, sempre lotando. E agora foi na Arena Anhembi, em São Paulo. O sambódromo deles. Foi na outra semana foi no Mineirão, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, o rock está com força, sim. Com certeza, a gente ainda comentava isso aqui nos bastidores, eu e o Douglas, né? Que inclusive é músico, deve estar também vivendo um momento importante. Legal. O que tu toca, Douglas? Bateria? Bateria bem também. Feito. Então, com certeza tá ouvindo atento também aqui. E então, se naquela época vocês fizeram isso, que não era comum, né? Entre aspas, todo mundo Sim. queria estar, né? Não, o próprio Engenheiro do Havaí, né, morou no Rio. Sim. Quantos anos? Sim, com certeza. Então, se naquela época vocês tomaram essa atitude, tu achas que hoje vocês
mais ainda tomariam, já que o mundo agora parece que aceita, né, melhor justamente olha, eu produzo da onde eu estiver, né? Sim, eu acho que, de certa forma, corrobora aquilo que a escolha que a gente já tinha feito. Sim, Né? sim. E eu acredito que hoje é fundamental tu conseguir te comunicar. Não precisa estar no local, tu tem que te comunicar com o local. Isso é que faz a diferença. Legal, Sadi. Sadi, a gente tem um break, tá? No Blá Blá Blá, que na verdade é um quadro, né? No Blá Blá Blá, porque eu gosto muito de ler. Tu gosta de ler? Eu gosto. Eu sou, assim, apaixonada. Eu tenho uma campanha de incentivo à leitura Legal. nas redes sociais e aqui também, que eu trouxe, na verdade, das redes para o podcast, que se chama Meus 20 Minutinhos. Que é para defender, né, que todo mundo tire pelo menos 20 minutos. Acho que é um período que todo mundo tem se organizar, né, por dia, para garantir que a sua leitura fique ali em dia, cada um no seu ritmo, mas durante esses 20 minutos. Isso surgiu muito porque eu tenho gêmeos, como eu te contei. Tá. E aí todo mundo me perguntava, Paula, como é que tu dá conta, né? Porque eu postava ali nos stories que eu tô lendo. E aí eu sempre dizia, primeiro, não acreditem em tudo que vocês vêem, né? Porque é muito fácil as pessoas saírem postando que estão lendo. Mas no meu caso, eu realmente leio. E aí o que eu fiz? Como eu percebi que quando os meus filhos nasceram, eu não conseguia mais maratonar um livro como eu gostava, né? Aí eu me afastei da literatura, eu pensei, não, eu preciso disso para viver, é uma coisa que me satisfaz, eu tenho que tirar um tempo. E aí eu criei, então, essa meta, né? 20 minutos por dia. E a partir daí virou uma hashtag que virou uma comunidade e agora, nesse trimestre, ainda vem novidade com mais coisas assim. Então, aqui dentro do podcast, eu gosto sempre de incentivar um livro, né? De indicar um livro. Quero agradecer, inclusive, a Livraria Vanguarda, que cedeu este exemplar, porque a gente empresta e nunca mais volta, né? Então, eu fui lá bater na porta da Beth, que já esteve aqui como entrevistada, e pedi para divulgar aqui para vocês, que é o Roube como um Artista. Já que a gente tem um artista aqui, achei que era coerente. Mas esse livro do Austin Kleon eu uso muito nas minhas aulas, nas mentorias, nos cursos. Não só esse, mas também os outros 2 livros que o autor tem. Que, na verdade, o que é Roube como um Artista? Não é incentivando a cópia, mas é incentivando a referência. É incentivando o repertório, né? Então, que as pessoas produzam ali o seu banco de referências para que possam beber, de fato, das pessoas que elas admiram e, assim, produzir coisas únicas, mas a partir de boas referências. E aí eu queria te perguntar, Sadi, qual é o livro que marcou a tua vida, assim, que tu indicaria para as pessoas? Operações Unitárias, do Leitold. Como que é o nome? Operações Unitárias. Eu estou brincando, isso é um livro da engenharia química. Tá. Marcou porque eu tive que estudar muito naquele livro. Marcou, mas não leio. Mas assim, eu me lembro que vou dividir em períodos. Na minha infância, início da adolescência, Moby Dick foi um livro que me impressionou. Eu li, sei lá, em 3 dias, 4 dias, um livro já presenteei meu marido com ele. Então, naquela época foi super importante para mim, assim. E depois tem um livro do Neil Peart, que é o baterista do Rush, que ele acho que é Fantasma Solitário, ele tem mais de um, espero que seja esse. Que ele teve um revés na vida, ele perdeu a esposa e a filha, entrou num parafuso forte e conseguiu sair desse parafuso. Parou de tocar, de tudo. Sim. Conseguiu sair do parafuso, ele, pegando uma moto, ele foi até o Alasca de moto. Então o livro relata essa busca de si mesmo, de novo. Depois ele voltou a tocar, tudo mais. Que legal. Mas é um livro Vou procurar, gostei. É muito bacana. Pelo nome do Neil Peart, ele tem um que ele ia de bicicleta atrás do ônibus da banda, né? E depois teve esse outro que era esse de moto. Muito legal. E eu gosto muito esse livro que eu falo, essa história da química na cozinha. Para quem gosta, um livro muito divertido, é O Homem que Comeu de Tudo. O Homem que Comeu de Tudo. É muito legal. É um jornalista, é um advogado que é jornalista, crítico gastronômico da revista, acho que Vogue, né? E ele faz matérias desmistificando algumas coisas, né? Usando muita não é uma linguagem exatamente química, mas passando por isso, né? Tem coisas que são bem lúdicas, tem coisas que
né, que são polêmicas, mas é bem legal. Que legal, gostei, vou procurar também. Olha só, quanta dica boa hoje aqui, gostei bastante. Show. Realmente, assim, a leitura é outra forma, né, de referência, de viajar. Exato. Muitas vezes a pessoa não tem como ter todo esse alcance e o livro traz isso, né? E assim, ó, a leitura te coloca contigo mesmo. Tu não está vendo, ouvindo alguém. Não, é tu que está montando um mundo na tua cabeça. Tu sabe que essa semana ainda teve, né, uma polêmica no mundo literário. Teve um influenciador criticando um livro que vendeu 6 milhões de cópias no mundo inteiro. E aí a polêmica era justamente isso, porque ele dizia que o livro era horrível, que se as pessoas gostaram desse livro, então, tipo, elas tinham que ler mais. Eu, particularmente, amei o livro, mas nem foi por isso que eu me senti ofendida. Foi porque para cada pessoa vai ser um livro, né? Claro. Não adianta eu ler Moby Dick, tu ler e a gente achar que é o mesmo livro, né? A história é a mesma, mas não... É que eu brinco quando alguém vem assim com uma posição, eu digo, olha, parabenizo, mas discordo diametralmente. Pronto. Te pertence, tu não gosta do livro, não pertence a mim. É verdade. Ótimo. Eu ainda comento, eu como defendo com os dentes a liberdade de expressão, defendo o direito dele de dizer essa bobagem. Mas que é uma bobagem, é uma bobagem. Mas muita gente quer só causar, né? A gente está nesse período agora de um canal de comunicação que pode ter pode se disseminar muito facilmente, especialmente quando fala mal. Aí sim, aí a coisa corre. A polêmica voa, né? Sadi, e aonde está o radar agora? O teu radar, o radar da banda também? Para onde vocês estão olhando agora nesse mundo que nos lota de informação, né? Que nos deixa até às 11? É interessante, a gente está num período que eu tenho visto todo mundo olhando um pouco para trás na questão artística, e especialmente musical, né? A impressão que dá... outra pergunta que eu faço, qual foi a música que mais tocou ano passado? Ou retrasado? Ninguém sabe dizer. Porque a coisa ficou fugaz. Então o pessoal acaba... Te juro, se a gente toca música nova no show, o pessoal quase dorme. A não ser que seja num teatro, uma situação destinada a isso. Agora, como lazer, querem ouvir aquilo que eles já têm na cabeça. Então, o mundo está um pouco assim. Uma coisa é tu ter referência, outra coisa é tu só olhar para trás. Então, a gente está buscando, porque o pessoal fala, hoje é difícil, né, uma banda nova se estabelecer. Na verdade, sempre foi difícil. Eu estou achando o pessoal com um pouco menos de... Paciência não é a palavra, mas menos determinação. Qualquer revés, né? Então a gente fica procurando bandas novas que trazem um espírito, né, desbravador. E tem algumas coisas que acabam acontecendo nesse meio. E para quem gosta de rock, né, dá para encontrar isso fácil, dá para olhar. E a gente então fica sempre tentando se enxergar no contexto. Esse ano está dedicado, a princípio, né, para a gente recapitalizar a banda, porque, obviamente, durante o período da pandemia, a gente usou todas as reservas e a gente é independente. A gente precisa recurso para poder fazer as produções. Né? Então, a gente está usando esse período para isso. Então, a gente pretende, ano que vem, sim, fazer material novo. Só não está decidido se a gente vai fazer aquele lance de lançar um hit, um single, depois do outro, lá no fim juntar tudo num disco, ou se a gente vai lançar tudo junto, depois de uma primeira música. O certo é que não vai ter CD mais. Senão não tem mais sentido. Sim. Talvez fazer para os fãs antigos, que talvez tenham uma coleção e queiram, mas é uma coisa que não se pagaria. Sim, né? sim. Então, a ideia é essa, é entender esse momento que a gente está no momento de transição ainda. Então, e aí, nesse período, como funcionam? Vocês criam as músicas desde agora? É uma coisa que vocês sempre fazem, independentemente de se for para lançar ou não? Não, claro, todos têm seu momento criativo, solitário e tudo mais, e vai catalogando. Né? Eu
penso numa batida, estudo ela, escrevo ou gravo, né? Os guris fazem as suas linhas melódicas, o Teidi escreve as suas letras, né? Então depois a gente marca, ó, então agora vamos começar um período de autoral. Então a gente marca um estúdio que a gente vai todos os dias a gente vem com as ideias. Aham. Tem essa guitarra aqui, assim, eu digo, pô, tem uma levada que eu acho que vai combinar. Aí vamos ver qual é o beat. Não, esse beat vai ficar bom para essa prosódia, para essa letra. O ritmo da poesia tá fazendo parte. Então a gente faz, esse período é bem focado nisso. Né? E aí depois disso, com essa, que a gente considera a música já estruturada, com esse período de ensaios, ensaiar para malhar, né? Tem que tocar sem pensar, né? E depois sim, período de gravação, que também é um período super focado. Aí depois a gente ensaia o show, né? Faz um show novo, muda algum arranjo, bota música nova e tudo mais. Aí vai fazendo a turnê, à medida que a turnê vai andando, vai diminuindo os ensaios. Porque, pô, tu toca de quinta a sábado, não vai esquecer as coisas até a quinta que vem. É o show e é o ensaio. Então é isso. Então, a gente, como eu falei, está vendo a cena do rock bem legal, então, obviamente, que está vislumbrando o que a gente sempre fez na nossa carreira, que é o pop rock. Às vezes um pouco mais pop, às vezes um pouco mais rock. Sim, vai bebendo de tudo que vocês gostam, né? E, enfim, tem como base ali para fazer. Exato. Agora, Sadi, eu sei que tu deve responder muito essa pergunta, mas algumas perguntas, né, a gente não tem como fugir. Chama a atenção também o tempo de banda, né? Como que vocês... É um casamento, né? De certa forma. Então, como que vocês lidam... Sem a parte boa. Ainda tem tudo isso. Então, como que vocês lidam com esse relacionamento, assim, a ponto de durar realmente tanto tempo, né? E de querer estar junto tanto tempo. Então, a banda, ela se formou por causa da amizade. A gente é amigo, colega de escola, né? Depois, na faculdade, a gente continuou a amizade. E não foi assim, vamos procurar um baita baterista, um baita guitarrista, um baita... Não, a gente estava aprendendo e a gente começou a aprender junto e a gente começou a enxergar que a gente poderia, né, dentro daquilo que eu te falei, daquela estética da época, que a gente estava interpretando de uma forma que valeria a pena. O Rock in Rio 1 foi uma mola propulsora, não só para Nenhum de Nós, mas para muitas bandas, porque ali a gente viu a valorização do rock nacional, né, como um caminho possível que possa ser seguido de verdade. E a gente, a partir daí, começou a ensaiar, a levar a sério. Mas o que aconteceu? A banda é o bem maior. Não é seu... Conheço muita banda que briga porque o cara fala assim, não, tira esse bumbo aí, que esse bumbo não tá legal. Não, bumbo, esse aí eu não vou tirar, sabe? Umas bobagens de ego. Então isso sempre a gente soube trabalhar bem. Soube ou aprendeu a trabalhar bem e quando chegava num ponto, né, de fricção, aí se lembrava o porquê que a gente estava junto, por causa da amizade. E amigo tem que se respeitar. Então, às vezes, quando um não estava muito legal por algum motivo da vida, os outros diziam, não, deixa quieto, deixa ele lá, daqui a pouco passa e tal. A gente, obviamente, dá apoio, tudo, mas não gera discussão, não gera atrito nesses momentos, né? Para não pegar uma fase ruim, difícil. Então, assim, com certeza, a amizade, o respeito, o amor que temos um pelo outro e pela banda fizeram com que a gente fosse, acho que junto com Paralamas, a única banda que tem todo esse tempo com o mesmo empresário também. O Zé Fortes no Paralamas e o Tom Meira, né, não é o mesmo para os dois. Sim, né? Mas durante todo o período de banda. Todo período é o mesmo empresário. Então, isso é um comportamento nosso, nossa equipe técnica. Tem gente que já está, sei lá, 25, 26 anos conosco. O mais novo deve ter uns 15. Né? A gente gosta de entender que a dedicação de um para o outro pode fazer a coisa
soar melhor. Que bacana. E eu sei que para sempre é muito tempo, mas tu imaginas que o Nenhum de Nós é para sempre na tua vida? Uma vez um produtor, lá no início, a gente era bem novo, falou, a gente reclamando da gravadora, porque aquelas questões, eles tentam manipular de alguma forma até a tua composição, eventualmente. E aí um produtor falou pra gente assim, vocês que começaram essa banda, só vocês podem terminar. Não vai dizer que terminou por causa de gravadora, não vai dizer que terminou por causa do empresário. Não, vocês começaram, vocês, né? Então a gente se olha e tá legal, tá bom, vamos, então vamos. Claro, aos poucos vai se preservando mais, porque não dá para fazer loucura que tu fazia com 20 anos, né? Mas a gente não determinou um ponto final. A gente sabe que um dia possivelmente vai acontecer. Não tem Rolling Stones para tudo que é lado, né? Então a gente quanto a isso é bem tranquilo. E não é, acho que todo relacionamento é isso, né? É uma decisão todos os dias, né? É isso, qualquer exatamente. tipo de relação. Exatamente. E melhor ainda quando não é uma vontade só de vocês, né? Porque tu estava me dizendo que são muitos shows que acontecem. Sim. Então é uma vontade do público também, inclusive em Exato. diversas regiões do país, né? A gente tem uma média de shows, claro, tirando a pandemia, né? Que varia entre ao redor de 80 shows por ano. Tá? Ano pior tem 70, ano melhor tem 90, mas não foge muito disso. E se tu pensar bem, se a gente tem 52 semanas no ano, a média é um show e meio por semana. Aí tu tira períodos de carnaval, que a gente faz o recesso, tira períodos de gravação, então é uma média bem legal, Sim. Porque tem demanda. Sim, sim. É bem puxado até, na verdade. E o pessoal enxerga isso que tu está falando, enxerga isso na gente. A gente, então, às vezes, para muitas pessoas a gente sabe, e sempre teve esse testemunho desde o tempo da caixa postal, né, e agora pelas redes sociais, né, que muitas vezes a banda é o ombro amigo de uma pessoa. Em algum momento difícil, alguma passagem, e aí isso cria uma empatia diferente. Com certeza. Tu sabe, Sadi, que eu não toco nada. Canto muito menos, o que é uma dor pra mim, porque muita jornalista canta, né? Não sei se tu já percebeste, mas muita jornalista canta bem. Não cozinho. Ou seja, tenho tudo pra ser a pessoa errada aqui contigo. Não, se bem que eu bebo cerveja. Não produzo, mas bebo, gosto de comer bem. Pronto. E aprecio uma boa música. E ontem, inclusive, estava pensando isso, né? E meu marido não tá na cidade, comentei até com ele. Porque o que a música faz com a gente é algo que eu escrevo, né? E gosto de escrever sobre o cotidiano, mas isso eu ainda não consegui colocar em palavras. A sensação que a música consegue provocar na gente, assim. Porque ontem eu ouvindo as músicas e, nossa, lembrando de tantas coisas. E entre essas coisas, uma coisa que eu quero até aproveitar para dizer é mandar... Tenho que me cuidar para não me emocionar demais. Mandar um beijão pro meu tio, a Fefa, que tá aqui comigo, sabe. Ele operou o coração na semana passada. Só. E o meu tio é uma das pessoas com quem eu sempre ouvi Nenhum de Nós, né? Olha então, que legal. Ele se separou algumas vezes. E aí ele passou períodos morando lá em casa comigo. Certo. E, enfim, com a minha mãe, minha irmã, minha avó. E aí ele sempre influenciou muito, né? E é o tio mais novo, o tio que levava pra festa. Sim, o tio amigão. O tio amigão, né? Ele tem 57 e eu brinco que eu ainda acho que ele tem 45. Porque perfeito. Eu esqueço. Então, tio Beto, quero mandar um beijão pra ti. E primeiro agradecer pela tua vida, graças a Deus deu tudo certo na cirurgia. E agradecer por esse gosto musical, que, modéstia à parte, eu acho que é muito bom. Eu quero parabenizar pelo gosto musical. Sadi, agora uma outra pergunta que eu sei, devem fazer, mas a minha mãe mandou te perguntar. Então eu vou ter que te perguntar. Qual é a tua música do Nenhum de Nós que tu mais gosta? Essa pergunta é difícil porque isso muda. Vai mudando, não é? E às vezes tem a ver com um momento da tua vida, às vezes tem a ver com a reação que o público tem no show, né? Isso é uma energia reciclável, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de uma canção chamada Compaixão,
Não tocou em rádio praticamente, mas ela tem uma pegada, ela é um rock um pouco mais, não vou dizer pesado, mas, né? Mas enfim, ela é uma quase idílica, que a gente raramente toca essa música, né? Eu gosto muito de uma outra que a gente toca só em shows acústicos, que é Dias que Virão, e das que estão no repertório hoje no show, Você Vai Lembrar de Mim, tá muito bom de tocar. Adoro. Tá muito bom. Adoro. Ver as pessoas se veem na história. Isso é muito legal. E, inclusive, falando em se ver, a gente comentava nos bastidores sobre as Camilas, né? Vocês devem ouvir até hoje muitas histórias sobre Camilas que têm esse nome por conta da banda. E hoje até como o tema da música, quando ela foi composta, era tabu, não era um tema comentado, que é violência de gênero, né? E isso está sendo bastante abordado agora, hoje tem voz para isso. A gente tem ouvido muitas garotas falar assim, muito obrigado pela música, eu fui uma Camila há muito tempo. A música me ajudou a entender o que estava acontecendo. Sim. A gente ouve bastante isso. Isso não tem preço, né? Isso é muito legal. Não tem preço. Saber o quanto... E, claro, outras músicas também têm testemunhos, né? Diversos. E tem alguns engraçados também. Uma época era setorizado. Tipo, em São Paulo achavam que a história de Camila era uma mulher bem mais velha com um garoto. No Rio achavam o contrário. Achavam que era um homem bem mais velho com uma garota. Sabe? Então, a gente ficava ouvindo e ok, sim, né? Sim. É como a gente falava do livro, né? Cada um vai criando o seu próprio universo. E a maneira da gente compor a poesia, a gente não costuma dar voz de ordem. A gente, por exemplo, Camila, ela é cantada na primeira pessoa, como se fosse a própria Camila cantando. Quando entra no refrão Camila, é um chamado, né? Camila, tipo, acorda. Saca? Então, claro, isso abre para interpretações diversas. Variadas, claro, com certeza. Bom, agora eu vou pedir licença, Sadi, para fazer o meu próprio merchan, posso? Claro. Quero aproveitar, então, que esse episódio vai entrar agora na primeira semana de outubro, né? Como eu falei, abre a terceira temporada, para convidar vocês a estarem mais tempo comigo em outubro. Eu estou com o meu projeto Meu Tempo Comunica, que é uma rodada de aulas inspirada no Tudo Comunica, o meu curso de comunicação, mas são 3 aulas pontuais, 2 horas cada aula, direto ao ponto. Então, nessas 6 horinhas é para vocês entrarem em outubro de um jeito e sair com a comunicação afiada. A gente vai ter aula como produzir conteúdo sem esforço, autocuradoria, que tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Como consumir os conteúdos certos para os teus objetivos, e também a 4ª edição da turma Legendas que Tocam, que são mais de 80 pessoas já passaram por essa turma. E não é uma aula para defender o textão, apesar de eu adorar quem me acompanha, sabe? Mas não é uma aula do textão, não é uma aula para dizer que toda legenda tem que fazer chorar, não é nesse sentido. É para tocar no teu público do jeito que ele realmente precisa. Então, vou pedir para o pessoal, né, Douglas, tem como colocar o link depois na tela para que vocês acessem e garantam as vagas, estejam comigo mais um tempinho aí em outubro. Sadi, agora eu te perguntei várias coisas e falando, né? Todo mundo deve te perguntar, todo mundo deve te perguntar. O que tu nunca respondeu que tu gostaria de ser perguntado? Muita coisa. Diz uma aí. Não, sabe que eu nunca fiz esse exercício, assim. Né? O que eu gostaria que tivesse me perguntado. Porque já me perguntaram coisas tão legais, coisas tão chatas, olha, talvez até o fim do programa me venha alguma coisa à cabeça, mas assim, de primeira, não... por exemplo, acho que nunca me perguntaram se eu gosto do meu nome. Tu gosta do teu nome? Eu gosto. É o nome de um dia do meu. É mesmo? Olha só. Era o nome do meu pai. Ninguém sabe por que meus avós deram esse nome para ele, porque a família da colônia, todo alemão, e um nome ligado à cultura árabe, né? Cultura libanesa. Tá? Mas eu gosto, acho bem interessante. O pessoal acha que é nome artístico, tá? Sadi e Tedi. Ah, sim, é verdade. E não, o nome... Os dois também são... Eu sou Júnior e ele é filho. Também, né? Então, na verdade, isso é um pouco sadis, né? Então, e menos Tedis ainda. É verdade. Inclusive, né, eu sou a tarada do nome, né? Adoro dar nome para as coisas. Meu carro tem nome, tudo tem nome. Boa. E aí, você estava falando agora do Sadi e Tedi, né? Vocês têm várias semelhanças, inclusive o nome de nenhum de nós é por isso, né?
Nenhum de nós fez tal coisa, semelhanças no que não fizeram, no caso, né? Exato, a gente estava... ensaiava, né? Eu era músico da noite também, eu estudava, fazia estágio e tocava na noite por gostar. E aí a gente ensaiava num bar que eu tocava, e daqui a pouco o dono do bar perguntava: vem cá, vocês estão ensaiando aqui há meses, vocês não vão fazer um show? Digo: sério? Tu dá uma data? Não. Se vocês trouxerem gente, eu dou a data. Aí foi uma quinta-feira, 5 de outubro, né? De 1986. Né? E aí a gente tinha a data marcada e não tinha nome. Aí a gente começou: puxa vida, o que a gente tem em comum? Aí elencamos coisas. Tá, mas o que a gente não tem em comum? Nenhum de nós enxerga direito, nenhum de nós pegou quartel, nenhum de nós tá com namorada, nenhum de nós... E aí e passou. Daqui a pouco, tem que fazer um cartaz, uma coisa. Tá, vamos botar nenhum de nós, depois a gente troca. Bota só nenhum de nós, porque também, nenhum de nós pegou quartel. Foi um pouco por aí, né? E aí, tá bom, então tá, depois de um tempo, um não gostava, os outros, mas peraí. Depois outro não gostava, no fim todo mundo curtiu. E na época também, nome de banda não era forte, né, aqui no Brasil. Era, se tu pensar bem, Paralamas de Sucesso não é um... né? Kid de Abelhas do Malboro Selvagem. Lá o James Miquins Amestrado. Então os nomes também tinham essa história. E uma curiosidade, isso sim é bem curioso. Uma fã que descobriu que nenhum de nós, Tedi Correia, Carlos Stein, Veco Marques, João Vicente, Sadi Omrich, tem 11 letras. Olha aí. Todos têm 11 letras. Eu meu lado mentora já diz: vamos criar um novo produto com isso também, ó. Que nem tipo pouca vogal, né? Que acabou criando um terceiro produto a partir daí. Que legal, que legal. Bom, Sadi, a gente está indo, né, se encaminhando para o final do nosso papo. Quero então agora, o meu lado pelotense vai vir a cena. Quero saber o que tu enxergas, né, com tantos anos estando aí entre Porto Alegre, Pelotas e o resto todo, né, o resto todo do mundo. Como que tu enxerga a nossa cidade, a nossa região, culturalmente, né, em termos de gastronomia também, claro, tu já falou um pouquinho no início. Sim. Mas o que tu percebes, assim, desse momento que a nossa região vive? Eu acho que Pelotas teve um resgate cultural bem interessante, né? Agora, na década passada, eu acho que isso aconteceu bastante, com alguns percalços, né? Começou a se valorizar um pouco mais os produtos locais, né? Alguns projetos de turismo estão aflorando por conta disso. O respeito um pouco maior pela lagoa, pelos mananciais, né? Um certo cuidado. E o Pelotas passou por momentos onde se demonstrou ser generosa, a população ser generosa. Houve, obviamente, um recrudescimento da economia como um todo, e aqui também sentiu, né? Então passou um hiato entre Pelotas ser uma cidade industrial e daqui a pouco não ser mais. Né? E, de certa forma, isso gerou, parece que para algumas pessoas, um desconforto, aquela vontade de sair da cidade. Eu acho que isso passou um pouco agora. Acho que isso passou um pouco. E Pelotas está se tornando, aos poucos, mais uruguaia que brasileira. É verdade. Até na gastronomia, dá para falar. Até na gastronomia. Então, e como eu gosto muito do Uruguai, acho bom isso. Sim, bem legal. sim. Então, assim, eu acho que poderia se valorizar mais, obviamente, o turismo, especialmente o turismo rural e o turismo no Laranjal, né? Tem todos os elementos para isso realmente virar fazer parte de roteiros e tudo mais. Mas eu sei que é difícil isso aí, porque a iniciativa privada também não está visualizando nisso um retorno. E tem. Sim. Tem um grande retorno. Sim. Né? Mas eu continuo gostando de Pelotas. Tocar aqui deve ser especial, né? É especial. A gente, quando toca no Teatro Guarani, né, como foi, é interessante porque a gente tem uma ligação muito grande com Pelotas
óbvio por causa minha. Primeira vez que a gente tocou, o Teddy, o Carlão e eu, que era um trio no início, juntos, em público, antes do nome nenhum de nós, foi aqui, no Laranjal, onde hoje é o shopping. Tinha um bar chamado Feijão com Arroz. E a gente tocou no intervalo de uma outra banda que estava lá, o cara falou, a gente de tarde ia ensaiar, e a gente tocou. Aí depois a gente fez alguns shows em bar de amigo, porque que banda que está começando, que é autoral, só toca em bar de amigo. Porque os caras querem que tu toque música dos outros. E num desses shows, que era no 1º de maio, nosso empresário estava em São Paulo, né? E a gente tinha arrumado as coisas no bar. E aí, daqui a pouco, entra ele pela porta do bar, eu estou no balcão, tinha um balcão grande, assim, era o cais entre nós. E eu digo, tu não estava em São Paulo? Não, eu vim trazer uma coisa para vocês. E jogou no balcão, assim, um envelope pardo, que veio pelo balcão, assim, cimento penteado, assim. E aí... Não, cimento desempenado. Eu abro e de um lado, RCA, BMG Arabella, de outro, a banda Nenhum de Nós, nosso primeiro contrato. Imagina que não foi aquele show de noite. Claro. A gente voltou isso em maio de 87. Imagina, a gente começou a banda em outubro de 86, em maio de 87 já estava com um contrato. E em junho fomos gravar. Nós não tinha nem 10 músicas ainda. Tivemos que inventar lá. Criar música para isso. Mas, então, foi em Pelotas. Então a gente voltou. Se tu falar o nome de uma casa noturna, desde o Verdesanos, que tu obviamente não conheceu, a Rockstar, nos clubes aqui, todos, no Brilhante, Diamantinos, 15 de julho, enfim, no Cine Teatro Avenida, vários shows lá, 7 de abril, óbvio, Guarani. Então a gente tem está sempre batendo na porta aqui de volta e sendo sempre muito bem recebido. Coisa boa. E um passarinho me contou, né, Fefa, que tu és não sei, idealizador do Sereias da Lagoa. É verdade? Não é verdade. Eu não sou exatamente idealizador. O que aconteceu é que começou com o Giducci, que é um corretor, que começou com um grupo de amigos, né? E depois, com um tempo, ele, o bloco cresceu de um jeito que não era esperado, ele se incomodou e aí meio que passou o cetro. Então, era o Jones e eu que fazíamos a regimentação para a coisa andar. Essas sereias agora, desse ano, foi o último do Jones, que subiu. E então muita gente me tem como referência, mas é um grupo que se encontra na padaria do Laranjal, que se encontra no boteco, e aí, vamos fazer, que dia vai sair? Vamos fazer um choripã para levantar um fundo para contratar um sopro. Né? Então, mas a gente não quer que cresça mais, como foi uma vez. Porque não é a onda, é a gente se divertir, a gente tocar, e era isso. Sim, né? sim. O meu carnaval hoje se resume ao Sereias da Lagoa. As sereias, que legal, E é bem isso que tu falavas, porque eu costumo dizer que a gente tem estragado os hobbies, né? As coisas mais entre amigos, porque tudo agora tem que virar monetizável. Virar evento. Virar evento. Então, a Sereias chegou a ter trio elétrico. Descaracterizou absolutamente. Sim. Porque ficou um carnaval como qualquer outro. Né? Qualquer trio elétrico é igual, né? O carnaval. Então, volta tudo a zero, se reúne, né? Em algum bar, começa a tocar, o pessoal vai sacando, vai vindo junto, aí a gente sai. E era isso. Criar experiências na verdade, eu acho que se a gente precisasse envelopar, eu diria que mais do que a cerveja, a gastronomia, os sereias, né, a música, é criar experiências para viver junto aos outros, né? Eu tenho esse comportamento gregário, né? Então, música, gastronomia, cerveja, né? Tudo que envolve reunir. Que tem uma outra coisa, uma outra curiosidade. Eu comecei na música, assim, primeiro tocando samba, aqui no Laranjal, tocando sambão com uma turma, saía de noite para se divertir, não tinha muito o que fazer, e claro, para ver se ficava sob algum olhar, né, de uma menina também, né? O Keith Richards do Rolling Stones é que fala, ninguém começa a tocar por causa da música, tu não começa a tocar por relação social. Para conquistar. Para conquistar. E aí eu comecei a tocar instrumentos de samba e vi que tinha jeito e toco até hoje. Eu toco cavaquinho,
Aprendi com Luiz Damasceno, na Bom Jesus, porque eu saí no Bloco Canarim do Brilhante, saí na Ramiro Barcelos, a Verde Rosa do Areal. Né? Então, essa experiência, né? Também um pouco da Cereza é eu colocar essa parte da vida de volta. É uma certa autossuficiência compartilhada, né? Que eu acho bem legal. Que legal. Gostou do papo, Sadi? Eu gostei, super gostei. Ah, coisa bom, boa, tá porque ótimo. uma pessoa que já deu tanta entrevista na vida é uma responsa, né? E podemos fazer outra, pode fazer uma temática só de cerveja. Se Olha quiser. aí, ó, já topei, já topei. Pronto, só a gente marcar. Agora eu vou ter que te liberar, porque eu tô sentindo que o Felipe deve ter, assim, uma programação dessa quinzena acontecendo. E a Paula tá aqui tagarelando pra variar. Tá pegando. Não, mas tá de bom tamanho. Sadi, eu quero então que tu deixe uma mensagem pra quem tá nos ouvindo, né? Uma mensagem, eu sempre peço pra quem senta nessa mesa, pra que fale pras pessoas que estão nos ouvindo o que vier à mente, não tem regra. Tem muita gente que nos escuta que gosta de empreendedorismo, que gosta de uma vida com mais significado, que gosta de ouvir histórias pessoais, que é o principal mote do nosso programa, né? Tu até falavas do livro, eu gostei bastante, porque eu gosto muito de ler sobre biografias, sobre histórias de vida, né? Então, não à toa que o Blá 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 é sobre isso. E aí, quero deixar pra ti, então. Uma coisa que eu gostaria que ficasse, né, marcado para todo mundo sempre, sempre se lembra, sempre põe como norte na tua vida te colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Aí vai começar a se entender um pouco melhor. Que bonito e necessário. Muito obrigada, viu, pela confiança. Né? Como eu falava, eu sei que tu já deu muitas entrevistas, mas tempo é um ativo precioso, né? É o mais importante. Então, realmente, assim, agradeço de coração tu ter tirado um tempinho nessa programação intensa entre show, entre tudo que tu fazes, mais a quinzena. E espero que a gente tenha inspirado as pessoas, né? A ouvirem mais nenhum de nós, a estarem na quinzena e a viver uma vida com sentido, sempre se colocando no lugar do outro. Então. Agora chamam de empatia, né? Mas, assim, lembrando só que a quinzena vai estar rolando de 7 a 21 de outubro nos 31 melhores restaurantes de Pelotas. Quem sabe a gente não se cruza num deles. Isso aí. Ok? Motivo para ir já mais do que tem, né? Muito obrigado, tá? Curti muito. Falar, assim, com quem demonstra um pouco de importância, né? O fato de ter preparado uma pauta e a maneira como tu colocou ela, nota que um dos objetivos na vida da gente, serve para a banda, é ser importante para alguém. Então, me sinto muito bem nessa forma. Com certeza. E tu és mesmo. Eu que agradeço pela trilha sonora da minha vida. Obrigado, Paulo. Valeu. Gente, quero também agradecer, claro, aos patrocinadores do programa, né? A quem nos acompanha já desde o primeiro ano, ou que está chegando agora, ou que chegou porque veio ali no título o nome do Sadi, não tem problema, seja bem-vindo. E quero agradecer, então, as marcas que nos patrocinam, que tornam viável que eu conte essas histórias. Hoje, eu sempre digo, eu realizo um sonho, que é fazer o jornalismo que eu acredito, a comunicação autoral que eu acredito, e, claro, ela só faz sentido se tem quem assista. Então, muito obrigada, espero vocês no segundo episódio. Até mais. Fechou? Muito obrigada. Agora eu vou digitar, agora eu vou fazer minha foto.